Quando você pensa em um líder, qual imagem vem à sua cabeça? Alguém carismático, que fala bem, que está sempre à frente, puxando o time? E se eu te dissesse que um dos maiores cases de crescimento global da atualidade é liderado por alguém que praticamente ninguém conhece? Eu sou Fê Ferfila, empreendo desde 2017, sou consultora certificada Mercado Livre Olish, palestrante e mentora de negócios. Esse é o caso do Sky Shu, CEO da Shein, a marca que virou fenômeno de vendas no mundo todo, com praticamente um líder invisível. Ele não dá entrevistas, não aparece em palco, e há relatos de que a galera do escritório nem reconhece quem ele é. Veja que é um tipo de liderança mais anônima, mais introspectiva, e mesmo assim ele lidera uma das empresas maiores aí que a gente tem hoje na atualidade. Sky Shu criou em 2008, junto com 2 sócios, uma empresa que vendia de bules de chá a celulares na internet. Em 2011, ele fundou a She Inside, que vendia vestidos de noiva online. E foi em 2012 que ele deu início à Shein, que hoje está presente em mais de 150 países, com cerca de 10 mil funcionários. Mesmo sendo o fundador dessas empresas de sucesso globalmente conhecidas, ele consegue trazer o que ele é, a pessoa que ele é, o lado pessoal dele, para fazer essa liderança acontecer. E aqui eu paro um pouco para refletir sobre isso. Dentro do meu clube do livro, inclusive, a gente leu recentemente um livro da Brené Brown, que é A Coragem para Liderar. E ela traz muito sobre você ser vulnerável, trazer o seu lado pessoal mesmo para dentro do seu time. Isso gera conexão, isso inspira, isso traz esse seu lado pessoal e impulsiona também a construção dessa relação na liderança. Então eu vejo muito que a liderança ela pode e ela deve estar esbarrada em quem somos. E mesmo assim ela vai funcionar. O líder aí da Shein, ele é um exemplo claro disso, de que eu não preciso ser super extrovertido, estar à frente das câmeras o tempo inteiro, estar me posicionando ali na frente o tempo inteiro para ter empresas de sucesso e para ter um time potente. Eu posso entender quem sou e adaptar e modelar para ter uma liderança de sucesso. Em contrapartida, dentro da própria Shein, quem tem assumido esse papel mais extrovertido, mais público, é o Donald Teng, que é presidente executivo da empresa. Ele aparece nos eventos, ele dá entrevistas, ele cuida de toda essa comunicação institucional do negócio. Então dá pra gente equilibrar os estilos de liderança. De repente você é mais introspectivo, você vai ter um papel ali dentro do negócio que ele é diferente. Você vai ter alguém, de repente, ali um sócio ou um diretor executivo que pode assumir esse papel mais extrovertido. Então a liderança ela não precisa ser um personagem, ela não precisa ser quadradinha, ela não precisa ser, enfim, amarrada. Você pode modelar quem você é para trazer essa liderança. O ponto é, você pode entender quem você é, entender o seu estilo de liderança para ter uma empresa de sucesso. O importante é você ter essa consciência do impacto que você precisa gerar no seu negócio. Então você precisa levar esse time com você. E para isso você precisa se conectar, dar visão, dar ritmo para o seu negócio. Esse é o ponto da liderança. O seu papel como líder é esse. É realmente trazer a galera junto com você. E isso não significa que você precisa estar sempre se expondo no mundo aí, né? O Sky Shu, ele é a prova disso. A gente praticamente não ouve falar dele. A gente escuta mais sobre o Donald, que é o executivo dele lá. Certo? E no episódio de hoje, a gente vai aprofundar tudo isso com o Thiago Fonseca. Ele é especialista em liderança e negócios, fundador da High Leader e cofundador do programa Partners. Com mais de 500 agências de marketing aceleradas no Brasil e mais de 15 anos de experiência. Ele construiu múltiplos negócios de 7 dígitos e desenvolveu um método para formar líderes que escalam empresas e as tornam independentes do fundador. E eu sou a prova disso. O Ti foi meu mentor e muito do que eu sei do meu sucesso como líder teve o direcionamento dele. Ele me ajudou a fazer essa empresa, essa movimentação que eu fiz hoje, saindo da operação da Renova Eletro e me posicionando ali, atuando como conselho. Se você lidera um time ou quer se preparar para isso, fica por aqui que o episódio de hoje está sensacional.
Preparados pra gente falar de liderança? Tô com um expert aqui, hein? Mas antes, você já segue a gente nas redes sociais do Gprime TV? É só acessar lá todas as nossas redes, Instagram, TikTok, @GPrimeTV e acompanhar todos os nossos conteúdos por lá. Agora a gente vai falar com o Thiago. Tudo bem? Tudo bom, Fê? Meu mentor, tô muito feliz de ter você aqui. Imagina eu aqui sendo convidado por vocês. Gente, incrível. Muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz e eu tenho certeza que a galera de casa vai curtir muito o conteúdo, porque a gente precisa, como empreendedores, donos de negócio, falar de liderança. Necessário, acho que até como qualquer pessoa, nem só como dono de negócio, Fê. Acho que como ser humano você precisa aprender primeiro a liderar você e depois as pessoas que estão ao seu redor. Então já dá pra compartilhar esse episódio com todo mundo, vai. 3 pessoas, no mínimo. Então bora. Bora. Ti, vou puxar as perguntas aqui e aí Legal. A galera vai te conhecendo aos poucos. Tá bom. Para começar, você fala bastante sobre como o líder influencia o ambiente. Tá. Na sua visão, o que mais mudou no papel do líder nos últimos anos? Fê, eu acredito que a liderança, o que mudou, o principal ponto, foram vários, né? O mundo mudou, as pessoas mudaram, a cultura mudou. Mas acho que o que mais mudou na questão da liderança especificamente, é justamente a figura do líder ser mais necessária do que a figura do chefe gestor. Então, hoje, se eu voltar um pouquinho para trás, né, vamos dizer assim, as gerações anteriores, elas tinham um objetivo como vida, diferente do objetivo da geração agora. E a gente vive num mundo atual pelo qual o mercado de trabalho está inundado de diversos tipos de geração no mesmo espaço, no mesmo metro quadrado. E como é que você lida com tudo isso? A versão anterior, que é o chefe, vamos dizer assim, era processos, ordens, top-down. Agora, com esse, vamos dizer assim, com esse blend de gerações, você precisa entender de pessoas. Então, assim, no final se você lidera uma equipe ou você se considera o chefe de uma equipe, tá? De um jeito ou de outro, você precisa fazer essa equipe andar. Então, essa acho que foi a grande principal mudança que teve nos últimos tempos. As pessoas agora, elas não podem só simplesmente ser promovidas a chefe. Elas têm que pode ganhar o cargo de liderança, mas ela precisa aprender a exercer essa liderança sobre as pessoas. Liderar é diferente de controlar. Gestão, você controla pessoas através de processos. E liderar, você influencia pessoas através de atitudes para uma direção. É isso que eu começo a pegar. Tudo bem por aqui? Tudo certo? Vai rolar briga em casa, né? De gerações aí. Tudo certo, não. Mas bem, as pessoas precisam entender o seguinte. Você precisa dos dois. Uhum. Um não vive sem o outro, né? E eu acho que essa questão da gestão, quando ela não vem com a liderança por trás, ela sangra demais. Você precisa muito confiar no processo, e o processo precisa estar muito bem definido. Se ele tiver meramente com uma polegada errada, você vai pagar um preço muito caro no futuro. E também não adianta nada você ser um líder do caos. Uhum. Então, acho que essa balança ela precisa estar sempre equilibrada. Em algum momento, ela desequilibra intencionalmente. Poxa, minha empresa está uma bagunça. Então, cara, deixa eu começar a olhar um pouco os processos. Não deixa eu ser mais gestão. Poxa, os processos estão em ordem, eu tenho tudo bem documentado, mas a coisa não está funcionando. A equipe está apagada. Não adianta você criar um processo novo. Você precisa ser mais líder. Então, é esse swing que você tem que aprender como gestor. E hoje, tanto você empreendendo, quanto você está dentro do mercado tradicional, CLT, você precisa aprender essas habilidades. O líder, então, ele é o responsável por empoderar essas pessoas. A gente pode falar isso? Também. Na verdade, não é empoderar as pessoas, mas extrair o melhor delas. Certo. Acho que esse é o melhor ponto. E dá pra... Eu tô fugindo Vambora. aqui, bora conversar. Vambora, eu adoro. Posso falar horas. Dá pra uma pessoa ser líder e gestor ao mesmo tempo ou são funções que eu preciso que sejam pessoas diferentes, assim? Ela tem que ser. Tem as que ser. Duas. Elas têm que ser as duas. Tem que saber equilibrar quando é o momento de exercer cada... Ela tem que ser um ser humano bilíngue. Tá. Não tem conversa. Se você não entender nada de gestão, provavelmente você vai ser um líder ruim. Mas se você entender muito de gestão, não quer dizer que você vai ser um líder bom também. Então, liderar, as pessoas às vezes têm uma visão equivocada de achar que você precisa ser uma pessoa extrovertida, que você precisa estar em todos os ambientes ao mesmo tempo, ser aquela pessoa expansiva. Cara, mentira. Mas uma coisa é fato. Comunicação precisa dominar. Uhum. Se você não domina comunicação, nem gestor, nem líder, nem bom profissional você vai ser em 2025 e nem que saia em 2050. Comunicação é uma habilidade essencial para qualquer profissional.
É legal você trazer isso, porque no primeiro bloco aqui do programa eu trouxe sobre o CEO da Shein. Ninguém sabe quem ele é, porque ele não tá exposto, ele não é extrovertido, ele não tá nas redes e tá tudo certo. Ele lidera uma empresa que é E globalmente cresce pouco, né? Tá crescendo pouco. pouquíssimo, né? Nossa, verdade. muito bom, Ti. É legal que a gente pincelou vários assuntos aqui, mas acho que respondeu aí o que mudou no papel do líder nos últimos anos, né? Principalmente essa questão da geração, que é um assunto delicado, né? Muito, muito delicado. A geração acontece isso, né? Tem muita gente que critica, né, a geração atual. Não, que a geração atual não funciona, que não quer saber de nada, que, enfim. Acho que tem uma frase bem interessante que diz assim, essa geração que chega é uma geração que não está a fim de educação, não respeita os valores familiares, não provém ou não tem interesse no futuro. É alguma coisa nessa linha, tá? Não lembro exatamente vírgula a vírgula, mas o que me marcou é que ela foi dita por Sócrates. Então assim, ou seja, desde mil e lá vai fumaça, Sempre teve. sempre a geração anterior criticou a próxima. Então adivinha, o ciclo se repete. Mas o que eu quero dizer assim, o que a gente não está olhando, e aí vale no mercado digital principalmente, é que cada um funciona por um meio. É um tipo de combustível diferente. Cada ser humano tem um tipo de combustível diferente. Então você tem um caminho que é, eu faço assim, eu acredito nisso, e aí eu vou bancar essa minha opinião forte, e provavelmente você vai afundar com ela. Ou entende que, para uma geração A, cara, salário não é importante, não é fundamental. Mas para outra geração é um divisor de águas. Então, você tem que equilibrar e entender assim, poxa, dentro do meu pool de colaboradores ou do meu negócio, como é que essas pessoas são? De que geração que elas são? Como que elas pensam? Pô, o Jim Pass hoje, que é aquele vale academia, se eu falar isso pro meu pai, eu falo, isso é bizarro. Você tem que carregar mala, você tem que se ferrar. Desculpa, tal palavrão. Você tem que realmente trabalhar duro lá, tal, mas isso era importante, trabalhar duro daquele jeito, na época dele. Pra essa galera nova, é importante cuidar do corpo. Então eu tenho dois caminhos. Critico que o Jim Pass é um grande diferencial entre uma concorrência de vaga, ou simplesmente eu uso isso a meu favor. Você gosta disso? Eu coloco isso num benefício. Vem trabalhar para mim. E deixa o outro ficar criticando, se remoendo com as dores dele. Então esse formato de você entender que as peças hoje estão mais diversificadas e aprender a jogar com isso, faz toda a diferença no empreendedorismo, seja ele físico ou digital. Nossa, eu não sei se a gente vai falar um pouco de captação desses talentos, né? Não me lembro exatamente o que a gente desenhou aqui, mas você me falou isso e em alguns episódios a gente traz sobre entender o público, né? Aqui cai de novo nesse detalhe, Sempre. né? Eu preciso entender quem são as pessoas que vão Sempre. trabalhar no meu negócio, né? Sempre. O que a gente acha é que todo mundo é igual a gente. Quando você começa a empreender, e seja de novo digital ou físico, eu gosto sempre de abrir porque tira aquela muleta. Porque no digital funciona diferente, é porque no meu mercado, cara, todos os mercados funcionam exatamente igual. A pessoa começa a empreender, ela acha que todo mundo é igual a ela. Pensa, reage, come, dorme igualzinho a ela. O cliente, o vendedor, o funcionário, todo mundo, o parceiro, o fornecedor, todo mundo igual. Parece um absurdo isso que eu tô dizendo, de tão óbvio. Mas pega isso. Se você pegar hoje a maioria das empresas que quebram no Brasil, e no mundo até, a taxa não é muito diferente no Brasil, apesar dessa anarquia ou dessa loucura que é empreender aqui nesse país, ninguém vai falar que quebrou porque ele foi cabeça dura. Eles vão falar que quebrou porque a economia não estava preparada, porque mudou a política, porque saiu um, entrou o outro, porque a taxa de juros aumentou, porque o mercado não estava preparado para a ideia da startup. Nunca vai ser porque, cara, eu errei. Então, quando eu trago essa autorresponsabilidade, que é uma característica muito forte de uma liderança, de você pegar as melhores lideranças ou as que mais brilharam o mundo afora, a autorresponsabilidade é um DNA deles. E aí deveria ser de todo mundo. Então, se eu entendi que eu tenho a responsabilidade por fazer essa orquestra funcionar, eu também posso colher os bônus se ela funcionar e também posso me ferrar ou colher os malefícios se ela não funcionar. Então tá tudo nas minhas costas. Beleza, então a partir de aqui eu começo a dominar como é que eu vou exercer as funções, como é que eu vou estabelecer relacionamento com o meu fornecedor, como é que eu vou buscar o meu cliente, e o meu cliente, ele não é a minha pessoa. Apesar de eu dominar o meu produto, ser apaixonado pela minha plataforma, ser apaixonado pela minha solução, o meu cliente pensa diferente. Ele gosta de coisas diferentes de mim. E eu preciso entender o que ele gosta e oferecer o que ele quer.
parece loucura de novo, mas as pessoas não fazem isso. Você vai olhar porque eu trabalho com negócios, você sabe disso, né? Estou em conselhos de outras empresas e tudo. Quando eu pego ali as primeiras avaliações, eu falo assim, cara, tá aqui. A gente está pressupondo que vocês gastaram milhões para criar uma solução ou uma plataforma e ninguém foi conversar com o mercado porque esse mercado quer comprar essa plataforma. Você tem interesse de comprar essa solução. Porque no final do dia eles podem simplesmente falar, legal, mas eu não quero. Que é produto, até aqui voltando um pouco, trazendo um pouco até pro e-commerce, né? Se eu não vou fazer uma análise de mercado da demanda desse produto, eu vou vender esse produto porque eu acho legal. Venda pra ninguém. Tá, mas quem que quer comprar esse produto? Você. Você é o único comprador do próprio produto, mais ninguém. É o que acontece muito. E de novo, e isso daqui sempre... e é interessante, né? Porque isso tudo sempre para e fica relacionado a comportamento humano. E apesar de a gente viver numa universo que a gente está conversando um pouco sobre AI e tudo mais, quanto mais você entender de pessoas, mesmo no universo de e-commerce, quanto mais você entender de pessoas, melhor vão ser os seus resultados. Fato. Para tudo. Na liderança. Na liderança, principalmente. Com todo esse... Eu adorei que você falou blend de gerações. Mas tô mentindo? Achei ótimo. É verdade, hoje é isso mesmo. Sem falar de culturas, né? Eu só entrei na parte de idade, nem entrei em culturas. Aí vai mais Ô longe. Ti, e você lembra o momento que você percebeu que era um líder? Isso é uma coisa que a gente percebe? E se sim, o que mais te marcou nesse momento? Eu percebi, Fê, num momento que eu não era um líder. E aí eu entendi que eu precisava me tornar um líder. Tá. E aí foi onde virou uma chave, né? Foram 10 anos empreendendo num negócio que não tinha nada a ver com os meus últimos negócios, né? Então vou dar uma volta, vai. Eu empreendo há mais de 17 anos. Mais ou menos essa é o tempo que eu abri meu primeiro CNPJ. Só que durante 10 anos eu andei de lado. 10 anos eu bati cabeça, 10 anos eu contratava, demitia, e a coisa não funcionava, e era uma prestação de serviço, e eu me enganava, achava que eu era empresário, eu me enganava, achava que eu era empreendedor, eu me enganava de várias formas. Eu me sabotava, essa é a real. E eu não conseguia entender por que um colaborador era tão bom e o outro era mediano. Todo mundo tem dentro da nossa vida, trajetória, colegas ou colaboradores que são assim, aqueles que a gente chama pau pra toda obra, que você não precisa nem pensar, ele já agiu, que é o perfil maravilhoso, que é o tal do senso de dono, né? E aí a maioria não era assim, a maioria era exatamente o contrário, aquele que caía a caneta nem 5 horas, caía a caneta antes disso, era cada dor de cabeça que eu já tive que enfrentar, greve, enfim, N coisas. Daria para contar aqui umas 2 horas de entrevista só sobre problemas com o time. Mas moral da história. E eu entendi que quem estava errando era eu. Toda vez que eu fiz uma demissão, e eu fiz muitas ao longo desses 10 anos, esses primeiros 10 anos, eu nunca fui para uma sala de reunião e falar, demitir. Eu sempre fui me achando um lixo. Porque de um jeito ou de outro, eu errei. Ou eu trouxe a pessoa errada, ou eu não prestei atenção na pessoa certa tempo suficiente para perceber que ela estava se tornando a pessoa errada. Então, a partir daquele momento, eu ia falando assim, não tá legal isso, não é gostoso, não é bacana. Quebrar, eu quebrei, não é gostoso, não é bacana. Eu não consigo aplaudir quem acha isso legal. Então, assim, de verdade, não é bacana. E aí, a partir desse momento, quando eu resolvi virar a chave, aí eu rompi com sócios e tudo mais, fui buscar conhecimento, fui buscar me desenvolver, que foi a parte que virada de chave, aí sim eu entendi que eu precisava era liderar pessoas. Que o que eu tinha eu exercia uma hierarquia sobre as pessoas. O negócio era meu e eu mandava. Era essa a real. Só que no final do dia, isso tem um preço. Ainda mais com esses blends de gerações, né? Não funcionava. Fica cada vez mais difícil de fazer. Não funcionava. Esse modelo, né? Não funcionava. E aí outras coisas que eu fui destravando quando eu comecei a investir em pessoas, em mim. Eu me tornei um empreendedor melhor, eu me tornei um estrategista de negócio melhor, eu me tornei um empresário melhor, meus resultados vieram através de tudo isso porque eu continuo investindo em mim, em pessoas. Eu entendi que o meu resultado vem através do meu time. Então, se eu não investir no meu time, meu resultado não vem. Simples assim. E esse ponto que você traz dessa autorresponsabilidade, tem alguma coisa que dá para eu trabalhar em mim ou avaliar se eu faço isso ou não, ou me desenvolver nesse sentido, ou é simplesmente assim, beleza, então agora eu tenho que prestar atenção e eu preciso me responsabilizar porque o negócio é meu e tal? Fê, eu acredito que sim, tá? Para 2 pontos.
né? Antigamente eu achava que, e aí a maturidade dos 40 anos me trouxe essa resposta, eu achava que tudo eram ilhas separadas na vida. Seja na vida pessoal, profissional, tudo eram coisas separadas. Mas você acaba descobrindo que tudo faz parte de um grande organismo, que tem algumas regiões que você vai trabalhando e vai mexendo e vai melhorando todas as outras regiões. Uma vez que você começa a melhorar a sua autorresponsabilidade, você começa a melhorar a tua qualidade de sono, a tua alimentação e o teu estilo de vida. Você melhora esse estilo de vida, você começa a não fazer sentido andar com as pessoas que você andava antes. Você melhora as suas amizades. Depois você melhora as suas amizades, você fala, poxa, eu tô andando com pessoas que são legais, querem ir pra frente, querem empreender, te dá ideias. Você acessa grupos. E aí você não percebe que foi uma virada de chave, que é o autodesenvolvimento, que começou a te destravar uma série de portinhas de caminhos de sucesso. E isso fez a diferença para mim, que a partir do momento que eu sentei na cadeira e comecei a entender que eu quero ser o eterno aprendiz, eu vou aprender cada vez mais, me juntou e cada vez mais eu vou amando isso e vou colocando isso em prática e vou tendo resultado. Você vai criando aquele círculo virtuoso. E a liderança tá nesse lugar de sempre aprender, porque Tá. são pessoas, né? Então eu sempre tenho como aprender nesse sentido. Total. A liderança, de novo, eu vou aprendendo a entender que o fator humano tem lá a sua importância muito mais do que o fator financeiro ou tecnológico. É ele que é o epicentro de tudo. Se ele é o epicentro de tudo, as minhas microdecisões têm que ser direcionadas, que é alinhamento de vetores, para o ser humano. O que é uma microdecisão? A gente já falou sobre isso algumas vezes. Se o meu resultado vem através do meu time, seja o time de 1, 2 ou 200, se o meu time me pede, preciso de ajuda, preciso falar com você, a minha resposta tem que ser agora. Não é, pera aí que eu estou numa reunião, ou pera aí daqui a pouco, é urgente? Quando eu começo a colocar barreiras para o meu time começa a não me acionar mais. Se ele não me aciona mais, menos ele precisa de mim, e eu não estou falando para cuidar de babá de adulto, não é isso aí. É literalmente você estar do lado na trincheira com ele. E a partir daquele momento você está gerando confiança, você está gerando um relacionamento legítimo ali dentro para aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão executar o melhor trabalho delas. E isso não significa que elas vão ser pessoas dependentes de você. Não, em hipótese alguma, não pode. Senão você está errado. Aí é a mesma coisa, é como uma educação de um filho. Você está mimando o teu filho. A ideia não é mimar a pessoa, mas você garantir para ela uma zona de segurança e de empoderamento para tomada de decisão baseada naquilo que vocês colocaram como objetivo. Esse termo também que você fala de não ser babá de adulto, para mim é assim... Foi para mim uma virada de chave, né? No meu processo de aprendizado de me tornar líder, e essa líder que é humana, que tá perto, que vai junto, por muito tempo eu acabei sendo babá de adulto, né? Você achava que isso era o caminho. Que eu achava que esse era o caminho. Até entender que não, eu preciso desenhar processos, estrutura para que o meu funcionário, colaborador, meu time consiga caminhar sozinho, sem depender de mim. Exato. E, nossa, e depois que você consegue destravar e ver isso acontecendo, é bizarro. Você não consegue parar de fazer isso. A galera que é dependente de você, você fala, não, peraí. Chega, não funciona, obrigada. É o primeiro alerta de que aí é melhor você fazer. É. Porque se você for ficar fazendo toda vez pelo colaborador, tira o colaborador, faz você e para você economiza. Função, né? Ô Ti, você compartilha muito na sua newsletter, que é novidade aí, né? Então, LinkedIn, até você pode falar um pouquinho disso pra galera. Tem muito conteúdo legal. E você coloca lá que bons líderes erram. Somos pessoas, né? Normal, mas aprendem rápido. Qual foi um erro marcante que te transformou como líder? Mas fala um pouco da News, que eu acho que é legal. Falar. A News, ela é um projeto para mim que eu, depois desses bons anos aí empreendendo, errando e acertando, eu acredito que é o melhor projeto que eu coloquei para fora. E ele está sendo maravilhoso, e é onde eu vou trazendo o quê? Eu tenho todos os meus desafios de quem lidera uma empresa, de quem lidera grupos e está mentorados, enfim, tudo mais, todo o ecossistema de educação que eu pertenço.
Mas, ao mesmo tempo, também tem um pouquinho de reflexões do passado, coisas que eu errei, que eu acertei, insights. Então, assim, eu vou dividindo isso diariamente com um objeto de reflexão, mas, ao mesmo tempo, com boas sacadas de educação ali. Então, acho que o melhor mecanismo corporativo, que é onde mais sofre com tudo isso, né? A gente fala de empreender, mas o mercado tradicional, o mercado que sofre muito com isso, né? Um mercado muito balizado em ego, vaidade e credenciais. Eu falei, vou começar pelo LinkedIn. Então essa newsletter chama o Diário de um Líder. E em breve, não sei quando o episódio for no ar, mas assim, acredito que em breve, fique ligado. Vai ter ela também em formato áudio, que a gente estava conversando, no formato vídeo também, vou trazer essas reflexões. Então, basicamente poxa, Ti, mas eu não lidero ninguém agora. Tudo bem, eu tenho certeza que você lidera a tua própria vida ou a tua família. Ali tem insights também que podem ser aplicados para a tua vida real. Então, independente da tua posição, do teu mercado, do teu nicho, digital ou físico, tem bons insights ali dentro. Isso eu te garanto mesmo. Agora, respondendo a tua pergunta sobre O maior erro. o maior erro, eu acredito que foi confundir e largar cedo demais. Acho que esse foi um dos maiores erros. Em alguns casos, isso aconteceu de eu entender que a equipe, achar que a equipe estava pronta o suficiente e ela não estava pronta o suficiente. E aí eu ter que voltar. Mas esse foi um erro, ao mesmo tempo não foi um erro que me tirou do jogo. Esse é um ponto importante. Os dois lados aprenderam muito com essa história, né? Mas ao mesmo tempo eu entendi que às vezes as pessoas, que é uma coisa que eu não tinha entendido. E aqui eu vou trazer já o ensinamento para você. Vamos supor que você já está com o teu time, que você garante que o time está entregando num nível de excelência muito alto. Então, a partir daquele momento, você pode sair da operação, ou seja, sair da frente da empresa, mas garantir que o time está entregando e dando suporte para algumas pessoas para trás, né, disso. Só que o que acontece? A cultura, ela precisa, dentro da empresa, ela precisa também estar muito bem enraizada e alguém está puxando essa cultura. Foi esse o erro. Então, assim, o que eu não tinha me atentado, que a cultura ainda estava comigo. Se você sai, Aí ela vai junto. a cultura saiu junto, né? E aí, a partir dali, eu tive que voltar rapidamente, mas para começar a trazer, não para assumir a operação, mas para tirar a cultura e empoderar quem estava na frente do negócio. Então, acho que isso foi... Construir também rituais, talvez, para fortalecer. Eu acredito que não os rituais, mas que as pessoas sentissem que a segurança não é do Thiago. Tá. A segurança é da Fernanda agora. Então, eu não posso simplesmente pegar e falar assim, gente, a partir de agora, é a Fernanda que tem a segurança. Eu não transmiti. Eu só disse, mas a segurança ainda está nas minhas costas. O que eu tenho que fazer? Criar os momentos pelo qual a Fernanda vai mostrar e as pessoas vão entender que a segurança está nas costas da Fernanda. Aí agora eu posso sair. Entende? Então foi esse um movimento bem sutil, mas, de novo, errar sempre é muito bom, porque você vai em constante aprendizado, você vai em constante crescimento. Mas é um erro que não me tira do jogo. O que seria um erro que me tiraria do jogo? Eu delargar. Você sabe que eu vivenciei isso, né? A galera sabe que eu saí da operação da Renova Eletro, hoje eu atuo ali mais como conselho, e aconteceu exatamente isso no processo de transição. O time tá pronto, ele tava operacionalmente fluindo, zero erro, a coisa acontecia. Só que eu era que ditava ali, né, que puxava essa questão da cultura. Foi eu sair desesperadamente e o meu time, Fê, pelo amor de Deus! É isso. Porque tem um impacto, por mais que sócio ou quem assuma o papel seja parecido, você era a figura ali, né? Então retoma, faz reunião, vai ajustando, vai migrando até que tá tudo certo. Exato. E continua a empresa do jeitinho que ela foi construída, sabe? Agora, se você pegou o ticket e passou do ponto de não retorno, a empresa provavelmente ela ia embicar para baixo. Porque você não consegue mais voltar e reassumir tudo isso. A desordem já aconteceu. Tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Então, a sensibilidade e uma escutativa muito forte vai te garantir que nenhum erro vai te tirar do jogo. O que é um erro que vai tirar do jogo? De novo, é aquele que você vai deixar de operar, a empresa vai, infelizmente, entrar e vai virar estatística de mercado.
E precisa se preparar, né, Ti? Como a minha, o fluxo com a Renova foi muito em preparação em conjunto com você, né, nas mentorias. Então, Exato. putz, eu quero sair da operação, quero fazer esse processo de sair ali do dia a dia e atuar mais numa outra figura, eu preciso me preparar para isso, né? Total. E às vezes a gente fala tanto de sair da operação, e as pessoas acham que o sair da operação é literalmente pegar uma boia, uma pina colada e ir para as Maldivas ficar numa piscina. Não é isso. O sair da operação é você sair de uma atividade pelo qual não faz sentido o topo, o dono ou o C-level daquela empresa tá ali na ponta fazendo. Ficar embalando caixa. Isso. Entende? Ah, tô embalando caixa e tô olhando aqui para ver se tá arrumado. Ah, o estoque aqui, ó, que tá vendo aqui, tá com uma lâmpada apagada. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você tem que estar olhando literalmente 70% do teu tempo mais para um estratégico, para crescimento, para boas alianças, plataformas, um mercado novo, uma mercadoria nova, um marketplace, onde que você vai começar a aumentar o seu volume de vendas. Não efetivamente lacrando caixa e lá escrevendo remetente. Cara, pelo amor de Deus, destinatário, sei lá, não faz o menor sentido. Não é um trabalho não digno, mas não faz sentido pro dono da empresa. Porque se você tá ali, quem tá olhando para os próximos passos do negócio, né? E o que esse mercado do e-commerce tem o vício, né, Fê? A gente fala muito disso. Achar que não precisa, que dá. Não preciso contratar. Eu consigo fazer. Dá tempo de. Não, mas eu já arrumei uma impressora, eu pensei num jeito. São todas frases de quem com certeza vai ficar pelo caminho. Cedo ou tarde, tá esperando a próxima onda que vai bater, vai dar um tapa na cara e vai derrubar. Então é importante de verdade você entender o seguinte: você precisa da ociosidade. O dono precisa da ociosidade, não é para fazer besteira. É literalmente com a ociosidade você vai começar a criar esse mecanismo de olhar o próximo passo, buscar uma leitura, buscar uma formação técnica e começar a se desenvolver para entender, poxa, eu tô achando que eu já zerei o game e eu tô na primeira camada, tem mais 10 para subir. E eu não tô olhando isso porque eu tô lá embalando caixa. Total. E trazer a tranquilidade que tá tudo bem, né? Você não estar operacionalizando, né? Trabalhando no operacional, né? É função também, é trabalho também, né? Pelo menos essa era uma crença que eu tinha. Se eu não tava na operação, eu não tava trabalhando. E quando eu saía disso, eu falava, caramba, né? Vai todo mundo falar que o dono não faz nada. Que é a segunda? Manda. Vou contratar meu sobrinho pra fazer isso pra mim. Cara, não faz isso não. Não faça não. Só contrate quem você possa demitir. E não envolve esse ecossistema todo. E de verdade, sentar, ter o tempo livre. Vou dar um exemplo. Você quer um salto rápido? E eu tenho certeza que ninguém vai te omitir isso. A gente tem esse tipo de acesso. O tempo que você está embalando caixa, você poderia estar gastando para visitar a operação de alguém que está mais avançado que você. E tendo um monte de insight para melhorar a tua operação. Simples assim. Em um dia você poderia estar mudando tudo isso. Então, não é sobre não fazer ou ficar fazendo um trabalho repetitivo que não faz sentido. É literalmente... É uma estupidez, essa é a real. Eu tô tentando ser polido na palavra, mas é uma estupidez fazer isso. E eu falo isso com um ato de carinho. Porque eu já me coloquei nesse lugar de fazer economia porca. De achar que não precisa investir. De achar que um sistema... o sistema é coisa pra quando tiver. Cara, o sistema é pra agora. Não foi combinado, gente. Vocês que me conhecem, que eu levanto a bandeira do sistema RP, É não importante, foi combinado, é completamente. Porque você precisa ter os dados a um clique, você precisa ter organização a um clique. Essa é a vida boa. Essa é a vida boa. Quando as coisas começam a funcionar e você olha as coisas funcionando de uma maneira sequencial e as pessoas estão engajadas, você sente orgulho daquilo que você está construindo, porque isso vai transbordar. O orgulho que vai transbordar, a gente volta para as pessoas no sentido do que o teu cliente vai sentir essa energia e carinho, o teu colaborador vai sentir que ele está no lugar certo. Então, assim, não tem como o negócio dar errado. Ele vai dar errado se você começar a se agarrar em crenças limitantes e aí se afunda junto com o negócio. Total. Ô Ti, e liderança? Dá pra ser ensinada? Dá. Como é que é isso? Dá. Basta você estar disposto, como tudo na vida. Né? Grandes líderes, ou vamos dizer assim, como pessoas, referências historicamente, né? Já são clichês de mercado, como Steve Jobs, pessoas que a gente fala assim, todos eles se desenvolveram ao longo do caminho. Mas nenhum deles achou que estava bom o suficiente. Essa é a sacada. Ninguém achava que estava bom o suficiente, que não precisava melhorar.
Então, Steve Jobs tinha coach, eles trocavam informações entre um e outros, ele via uma operação nova, ele gostaria de entrar, ele mergulhava de cabeça, ele era na condição de aprendiz. Ninguém ia na cadeira do eu sei tudo. Então, a liderança, como qualquer coisa, pode ser aprendida, basta você querer. E o que é aprender a liderança? De novo, você precisa, não adianta você querer mudar o ambiente e as pessoas ao teu redor e você não querer mudar. Porque não vai acontecer. Então, poxa, se eu sou tímido, eu vou ter que aprender a desenvolver comunicação. Se eu não sou uma pessoa que tem um pensamento muito forte, às vezes uma pessoa que é muito arisca nas respostas, no trato com pessoas, eu vou ter que aprender a ter esse trato com pessoas. Se eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, legal, você vai ter que aprender agora a pensar processos, vai ter que aprender a fazer gestão. Tudo isso é ensinável, basta o quanto você está disposto a investir nisso. Uma coisa é, eu nunca vi ninguém na vida, ao longo de 17 anos e, sei lá, mais de 500 negócios acelerados, fala assim, pelo amor de Deus, a pior coisa que eu fiz foi investir em mim. Foi tão ruim quando investi em mim. Ninguém nunca falou um negócio desse, porque realmente é onde é o caminho. Aqui que está o Eldorado. E, de verdade, não é uma tarefa tão complexa quanto as pessoas imaginam que seja. Mas é possível e um passinho de cada vez você vai minando. Você não se reconhece depois de um ano. De verdade. Quando você muda você, o ambiente e o trato com as pessoas, você não se reconhece depois de um ano. Simples ano. E assim, entendi que a gente precisa se conhecer para ir resolvendo pontos específicos, talvez, que eu preciso trabalhar. Tem alguma coisa que você pode direcionar a galera, assim, comece por aqui? Ou um livro, um curso, um caminho, um canal, alguma coisa que dá para, assim, para quem nunca pensou em melhorar o seu processo de liderança? Tá. Tem vários. Tem vários. Vamos lá que eu vou tentar lembrar de todos aqui. Eu acho que em matéria de literatura tem bons livros. Comece pelo Porquê, Simon Sinek. Qualquer obra do Simon Sinek, ele vai trazendo muito essa questão e é importante, tá? Eu leio constantemente Harvard Business Review, outros materiais, papers de empresas, tudo mais, que trazem dados que comprovam essa minha teoria, de que realmente vale a pena você investir no fator humano. E tem tudo muito balizado sobre isso. Então, é uma ótima forma de você começar, acho que é um bom ponto. Podcasts, você tem vários que são muito bons, que você vai começando a entender sobre gestão e tudo mais. Mas o que eu acho que é muito legal é você começar a ler desenvolvimento pessoal e começar a buscar desenvolvimento pessoal. Tá. E não é frase de caminhão, não é clichê. Gente, é real. É real. Se você começar a buscar esse tipo de leitura, você vai se achar. Em algum momento você vai se achar. E a partir deste momento é o ponto de partida. A partir dali, comece a andar com as pessoas e comece a olhar as pessoas que você gostaria de ser, que você se espelha. A partir desse ponto, você vai começar a abrir um outro leque. E aí você vai achar o teu DNA no meio de tudo isso. Porque se você não tiver uma referência boa, as referências que vão continuar saindo são aquelas que não te movimentam, né? Então acho que eu começo esse ponto aqui. E o outro ponto é um ponto que poucas pessoas fazem hoje no mercado, que é cuidar de si. Aprenda a cuidar de si primeiro. De novo, se você está comendo Big Mac meio-dia, trabalhando 17 horas, vai ter um momento que você vai ter que fazer isso. Mas isso não pode ser um modo operante. Tá errado. Se você está deixando de ficar com a tua família no tempo que deveria, tá errado. Se você está deixando de fazer um hobby que você gostaria, tá errado. As coisas hoje estão muito misturadas, né? Então, assim, antigamente você tinha a sua vida social e a sua vida profissional. Eram coisas distintas. Hoje é uma coisa só. Então, se é uma coisa só, você precisa ter os teus momentos importantes, porque senão você vai bugar. Você vai ficar o dia inteiro pegando pedido, embalando caixa, mandando sem propósito, entra dia, sai dia. Quando viu, o horário passou, você não fez. E eu fiquei assim 10 anos. E passa rápido. E aí crise de ansiedade, e aí arrepende. É isso. Loucura, né? E parece que, né, a gente vê lá, né? Nossa, 1h da manhã eu tô trabalhando. Não é legal. E parece que, né? Nossa, ele é muito... Não é sustentável, né, Ti? Não é sustentável porque já dá 2 sinais. Primeiro sinal. Se você tá 1h da manhã lá como dono da empresa fazendo a coisa acontecer, primeiro sinal que eu vejo de fora é você centralizador. Essa é a primeira coisa. E nenhuma empresa que tem um dono centralizador cresce.
Segunda coisa, você é o gargalo da tua operação. Terceira coisa, provavelmente a tua operação não tem processo e previsibilidade, porque se você está até 1 da manhã fazendo isso, não tem processo nem previsibilidade. E quarto, está faltando recurso. De cara, só por você estar lá 1 da manhã achando que você está feliz, mostrando que você está fazendo aquilo incrivelmente para o mundo. Ainda mais agora a nova geração. Não aceita, Não né? aceita isso de hipótese alguma. E que bom que você tem ferramentas hoje que te proporcionam escalabilidade, velocidade. Você tem softwares que a gente acabou de falar, você tem a possibilidade de trazer mão de obra de todos os lugares do Brasil. Tem N coisas que você pode fazer. Não faz mais sentido você ter uma operação que ela está enraizada em processos que funcionavam há 20 anos. Não faz o menor sentido. Passou muito rápido, sabia? Nossa, Estamos vamos, né? falando aqui. Eu falei. Eu que podia falou assim. puxar muitas outras. Vou puxar as últimas duas pra Tá bom, gente eu poder vou ser mais rápido, prometo. empacotar. Não, eu acho que é porque eu pulei o script aqui, né? Fui perguntando outras coisas. O que não pode faltar na rotina de liderança? Alguma prática, um hábito, ferramenta que você considera que é a base aí pra uma boa liderança? Papos individuais e agendas coletivas para o sonho grande. Vou resumir. Papo individual é o seguinte, não é para simplesmente você fazer o que a gente chama de one-on-one, ou seja, você tem 10 colaboradores, você vai ter 10 reuniões com cada um deles, separadamente, e essa reunião ela tem que ter 2 intuitos. Primeiro deles, o objetivo principal é saber como é que tá o teu colaborador. Mentalmente, fisicamente, disposição, vontade de trabalhar, se ele tá com garra, se ele não tá... É ler literalmente a pessoa. Se tiver tudo bem, tudo funcionando, aí você vai falar sobre metas, objetivos e tudo mais. Se isso não tiver bem, você olhou, ela tá com alguma expressão, aconteceu alguma coisa, imediatamente vai cuidar dessa pessoa, esquece um pouco essas metas, beleza. E se eu tiver 200, cara, você vai ter que ter cargos de liderança e aí você vai ensinando seus líderes a fazer e repetir esse processo. Mas você precisa ter pelo menos um marco coletivo com toda a tua equipe e nesse marco você tem que estar trazendo qual que é o objetivo da empresa. Onde vocês querem chegar, o que vocês querem conquistar, trazer essa imaginação para dentro. Porque o sonho grande, ele retém as pessoas. Uma empresa legal chama as pessoas para trabalhar e um sonho grande retém elas. Se você deixa de falar que vocês vão ser o maior marketplace, que você vai ser a maior distribuidora XYZ, que isso vai acontecer não só pela ótica da grandiosidade, mas que vai ser a melhor empresa para se trabalhar, qualquer que seja a meta. Mas ela tem que ser desafiadora o suficiente para você relembrar as pessoas disso. Porque o mercado de trabalho, as pessoas que vão entrar na tua empresa, se elas não sentirem que o teto é alto demais, elas vão buscar outro lugar. E você, além de ter um mercado concorrido, você perde os talentos. Você não consegue segurar essas pessoas. Então você tem que estar sempre sonhando e sempre revisitando. A excelência vem na repetição. Então não é que você falou uma vez, é o suficiente. Cara, fala toda semana, todo dia, toda hora, todo minuto. Repete, 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 incansavelmente. Literalmente, esse é das suas maiores atividades como líder. Repetir o sonho grande. E essa reunião em grupo, você tem uma sugestão de rotina semanal, quinzenal, mensal? A gente faz, normalmente, a gente faz ela mensal com todo mundo, que a gente traz toda a transparência, né? A gente chama essa de all hands, que é a transparência radical. Tudo que acontece na empresa ali é trazido de números de o quanto que faturou, o quanto que sobrou na última linha, todo mundo sabe. Nossa, eu posso abrir um parênteses? Deve. Isso é uma coisa que eu acho que é legal, que eu vejo muito empresário falando, mas eu não vou abrir os números pro meu time. Eu entendo quando eles fazem isso. Meu time não tem capacidade de entender. Eu entendo isso. Eu entendo essa posição. Para mim, tudo existe sobre impostos. Todos os caminhos que a gente escolhe, todas as decisões que a gente toma na vida, tem um imposto por trás. Você vai pagar um preço por isso. Então, o ato de você esconder este preço, esse valor que você fatura, legal. Você omite e fica tranquilo porque o seu time, na teoria, não sabe quanto que você fatura. Legal. Você leva com essa posição. Qual é o efeito colateral disso? Você tem pessoas que não têm maturidade. Se você tem uma equipe que não tem maturidade, ela não aponta problema só na hora de ler um DRE. Né? Eles só dão um problema aqui quando eles olham a última linha. Não, ele vai ser imaturo em toda a história dela. Então vai ser imaturo na decisão, vai ser imaturo na construção de processo, vai ser imaturo para lidar com o teu cliente, vai ser imaturo para mandar a mercadoria, vai ser imaturo para olhar as métricas do site.
vai ser maturo em todo ponto. Quando você traz uma cultura de maturidade, as pessoas entendem que aqueles são números, mas não quer dizer que aquilo é no bolso de todo mundo. Entende? Não é no bolso do dono. E se for no bolso do dono, se você quer pegar todo o lucro da tua empresa e gastar numa viagem para Dubai, ótimo, é um direito teu de fazer isso. Não reclama que você tem pessoas que trabalham até as 5 da tarde, que ninguém dá mais do que realmente merece, que eles entregam metade daquilo que eles contrataram. Por quê? Eles vão dizer, eu vou trabalhar e você vai usufruir. É um direito humano deles também pensarem desse jeito. Então é isso que eu falo sobre você ter um sonho grande. Porque o sonho grande, de verdade, Fê, é muito narcisismo como empreendedor a gente achar que as pessoas ali dentro estão preocupadas com a minha vida, dono da empresa. Eles não estão nem aí. Eles querem saber do futuro deles. Então, se você tem um sonho grande o suficiente que cabe o sonho deles ali dentro, ótimo. Eles não estão nem aí para a tua última linha. Porque no final do dia, aquilo que eles contemplam para a vida deles vai ser realizado através da empresa chegar no sonho dela. É tão simples quanto isso. Nossa, Ti, você sabe que uma das coisas que me deixam mais orgulhosa nesse meu processo de liderança, essas reuniões individuais de entender o sonho de cada um, né? Porque se eu não faço a reunião individual, como eu sei qual que é o sonho deles? E um dos sonhos das meninas lá que trabalhavam comigo era ter a sua própria casa. E é engraçado que 2 delas tinham vontade de ter a própria casa e aí trabalham lá comigo há um tempo. E aí recentemente, faz um tempo já que uma sim, mas recentemente uma outra falou assim, Fê, queria dizer que eu comprei minha casinha lá perto da casa dela. Eu e meu namorado, a gente tá querendo casar, a gente comprou a casa, então eu queria agradecer também porque você faz parte desse sonho, né? Que a gente construiu junto, né? Ela compartilhou comigo e a gente foi buscar, tá bom, então o que a empresa precisa fazer, né? O que o seu trabalho precisa contribuir com o negócio, para que o negócio também te devolva, que você conquiste aquilo que você tem o desejo, né? Exato. E nossa, eu fico muito emocionada, assim, meu coração até acelera, porque pra mim essa é uma movimentação muito importante de negócio, né? A gente tem que empreender por conta disso também. Sim. Por pessoas, né? Você gera você ajuda dentro dessa máquina como um todo, né? E de novo, eu vou tirar agora até um quê do romantismo e vou trazer para o âmbito analítico, né? Então, de novo, poxa, mas você vai ter que entender se o seu colaborador quer ou não comprar uma casa, se ele quer ou não comprar um carro, fazer uma faculdade. Você tem um caminho. Não entender e achar que o sonho dele é ganhar mais. E aí você paga o salário e depois ele te troca por R$50 a decisão. Ou entenda, motiva, direciona e faz de tudo para que ela realize dentro do teu negócio. E aí você colhe um outro tipo de negócio. A decisão no final do dia é do empreendedor. Por isso que eu volto lá atrás e falo, ninguém fala que quebrou por erro próprio, por arrogância. Eles quebram porque o fator externo motivou para que eles quebrassem. No final, é decisão do empreendedor, dá certo ou dá errado. É simples assim. Mas cuidar das pessoas sempre vai ser melhor por N razões. Principalmente porque é mais inteligente. Concordo. Entendeu? Super. Boa. Espero que o pessoal de casa aí foi assim, informação, quebra de pensamentos aí, né? De rotinas que a gente vem fazendo, que a gente vem aprendendo, dependendo da geração que você é, né? E aí, pra fechar, então, Ti, o que você enxerga como diferencial de um líder que quer estar pronto para os próximos 10 anos? A gente já falou de várias coisas aqui do líder, mas para a gente fechar mesmo assim esse pacote, qual que é o diferencial do líder para o futuro? Fê, eu vou repetir, porque eu acredito que as pessoas não estão dando atenção para isso, para comunicação. Tá. Eu acredito fielmente de que a partir do momento que você desenvolve a comunicação, ela passa a ser uma habilidade essencial e fundamental para o empreendedor, digital ou offline, tanto faz. Por que eu estou dizendo da comunicação? Hoje a gente vive uma era, já está se passando até essa era, pelo qual todo mundo já entende muito bem isso, que cada pessoa é uma central de mídia com pernas, né? Assim, todo mundo hoje pode ser um canal de mídia potencial, ok? Esse canal de mídia potencial, ele pode ser um ponto de referência para atrair clientes, atrair colaboradores ou efetivamente fazer movimentação de anúncios de marcas, quer o que seja. Então, se cada uma dessas pessoas tem essa possibilidade, esse poder, você utilizar todos esses recursos que você tem hoje para entretenimento
é literalmente você carregar bloco com uma Ferrari. Se você tem o poder da comunicação, olha para onde você veio. Olha o caminho que você está trilhando. A comunicação, se comunicar bem, é uma atividade hoje fundamental para você. E vai ser fundamental daqui 10 anos. Porque se você comunica bem para fora, você entende também sobre a tecnologia, você consegue extrair o máximo da inteligência artificial, você consegue fazer N coisas pelo qual você domina a arte da comunicação. Então, de novo, invista muito em comunicação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, aprenda, se especialize como empreendedor e como líder. Porque se você se especializar como empreendedor, eu não estou falando para você fazer um curso do Sebrae. Nada contra o Sebrae, mas não é sobre isso. Não é um MBA da FGV. É literalmente você entender na cadeira de aprendiz e começar a entender porque é o seguinte, se o seu mercado, o seu nicho, a sua loja não está indo bem, e outras estão, o erro já está em você. Já sabe que o erro está em você. Então, qual que é a variável que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que buscar o conhecimento suficiente para começar a me alavancar a partir daqui. E o terceiro, investir em pessoas. Então, se você entende de comunicação, se desenvolveu como empreendedor e investe realmente em entender como o fator humano funciona, você tem todas as habilidades para daqui nos próximos 10, 40, 30, 50 e por aí vai. Por quê? Funcionou 30 anos atrás. Os meus melhores comunicadores tiveram mais espaço, as pessoas que entendiam de negócio e empreendedorismo funcionaram, e adivinha, quem sempre entendeu de pessoas, sempre surfou. Então, se funcionou 30 anos para trás, provavelmente vai funcionar 30 anos para frente. Simples assim. Maravilha. Caramba, você chegou aqui no meio do caminho, teve muito conteúdo. Volta aí, acompanha as redes sociais aí da G-Prime para poder assistir esse episódio de novo. Acompanhe. Que a gente falou muito da importância da gente se conhecer para conhecer o outro e para a gente evoluir como pessoa e, consequentemente, como líder, né? A importância de investir em conhecimento, de estar perto de pessoas e sair dessa sua posição de embalar caixa, né? Empreendedores, bora entender de pessoas e fazer a liderança acontecer? Bora. Ti, tô muito feliz, adorei o papo, eu poderia também, realmente gente. continuar aqui. Eu também, gente. Obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Incrível. Que bom que você curtiu. Conta aí pra galera como eles podem te encontrar, pra quem quiser evoluir mais nesse conhecimento. Acessa pelo Instagram, você vai acessar todas as redes, mas é tudo o.Thiago Fonseca com H. Você já vai me achar e ali você vai ver todas as redes, projetos, tudo que eu faço, vai conhecer um pouquinho do meu mundinho. Eu avisei vocês que o conteúdo ia ser incrível, né? Então, a gente continua juntos aí pelos próximos episódios e a gente se vê na próxima semana. A gente começou esse episódio falando sobre um líder que ninguém vê. E termina lembrando que liderança de verdade não precisa de palco, precisa de presença. O Thiago trouxe reflexões profundas aqui hoje. E se tem uma coisa que ficou clara, é que liderar é, antes de tudo, se liderar. É um processo diário de consciência, responsabilidade e evolução. E continue acompanhando a gente nas redes sociais do programa, @Programa Tração Digital. E aqui no YouTube, toda quinta-feira, às 5 horas, tem programa inédito no G-Prime TV. E depois o programa fica salvo para você rever e compartilhar com todo mundo aí que se interessa sobre esse assunto no canal do Programa Tração Digital. Te espero na próxima semana.